Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos testar os seus conhecimentos, mas eu preciso que você seja honesto em todas as respostas. Combinado? O que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou falar. Antes eu preciso pedir para que você deixe seu joinha aqui e também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Combinado? E lembrando, os seus comentários, além de ter respeito, amor, misericórdia e compaixão, no vídeo de hoje precisa ser muito honesto. Por quê? Vou trazer aqui algumas frases e aí você vai me dizer se é do Papa Francisco ou seja algum outro Papa, tá bom? Então vamos testar os nossos conhecimentos. Então sempre que eu for colocar a frase, eu vou falar, é do Papa Francisco ou não é? Ou é de outro Papa? Aí você deixa aqui nos comentários. Qualquer coisa faz a listinha, resposta 1, resposta 2, para depois eu saber ao final do vídeo. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Então vamos para a primeira frase. Frase número 1, já anota aí, hein? A teologia da libertação é não só oportuna, mas útil e necessária. Quem disse essa frase? Papa Francisco ou foi outro Papa? Bom, esta frase não é do Papa Francisco, tenho certeza que alguém achou que era. Essa frase foi dita pelo Papa, pelo nosso querido São João Paulo II, em um encontro para os bispos em março de 1986. Mas esse discurso dele falou também de outros pontos da teologia, E aí, nesse encontro, ele inclusive reiterou que pode e deve existir uma reflexão teológica sobre a libertação, Que a igreja considera seu dever prosseguir, atualizar, aprofundar mais e mais essa reflexão, graças à qual ela procura dar resposta também às graves questões relativas à justiça social, à equidade nas relações pessoais nacionais e internacionais, paz e ao desarmamento, E o Papa disse, purificada de elementos que poderiam adulterá-la com graves consequências para a fé, essa teologia da libertação é não só ortodoxa, mas necessária. Ou seja, quando ele falou essa frase, que ela é oportuna e necessária, não foi em relação à teologia da libertação marxista, mas sim aquela que foge dessa questão de ideologias. Então, a teologia da libertação é de que Cristo nos liberta, Cristo nos tira da escravidão, Até porque a própria Igreja Católica já condenou a teologia da libertação marxista. Mas você já imaginou se esse discurso tivesse sido feito pelo Papa Francisco? Pois é, seria o rebuliço. Vamos para a próxima frase? Vamos lá. Frase 2. O casamento é um sacramento entre um homem e uma mulher. Quem disse essa frase? Papa Francisco ou outro Papa? Pensa aí e coloca já nos comentários. Essa frase foi dita pelo Papa Francisco em uma entrevista, lá naquela coletiva que eles sempre fazem durante um voo, em 2021. Pergunta que foi feita ao Papa foi em relação à posição dele sobre a resolução do Parlamento Europeu que pede aos países membros que reconheçam os casamentos, entre aspas, homossexuais. E aí a pergunta foi feita ao Santo Padre e ele expressou isso. Falei claramente sobre isso. O casamento é um sacramento. O casamento é sacramento e a igreja não tem poder de mudar os sacramentos como o Senhor instituiu, certo? E aí depois ele fez toda essa afirmação aí defendendo o casamento entre homem e mulher. E se esquivando dessas perguntas, E aí, será que você acertou ou não? Quero saber depois nos comentários, hein? Vamos para a terceira frase. Diante de um certo regime, um certo Papa falou o seguinte: ele está fazendo uma obra muito grande pelo seu país. Quem disse isso? Papa Francisco ou outro Papa? Detalhe, este regime, ele é um pouco... Esta frase foi dita pelo Papa Pio XI e que ele se direcionou a Mussolini em 1929. Calma. O Papa Pio XI, ele inicialmente apoiou o Mussolini e o regime fascista na época, porque ele acreditava que ele seria um bom governante na época. Então ele via no Mussolini o salvador da Itália, Que protegeria o país contra o comunismo e que restauraria a ordem. E aí, em 1929, Pio XI assinou o Tratado de Latrão, que estabeleceu o Estado da Cidade do Vaticano como um Estado soberano. E aí o tratado foi um grande triunfo aí, para Pio XI. E aí foi quando ele soltou essa frase, que ele escreveu para o embaixador italiano. Ele elogiava muito Mussolini pelo seu trabalho. Porém, Pio XI, logo no começo, começou a se preocupar com o autoritarismo de Mussolini. E em 1931, o Papa emitiu uma encíclica, o 40º ano, que criticava o capitalismo e o socialismo, mas também condenava o fascismo. E aí, em 1938, o Pio XI ficou ainda mais desiludido com Mussolini quando o ditador italiano aprovou as leis raciais que discriminavam o judeu. E aí o Papa emitiu uma encíclica
Mitbreder Sorge, que condenava as leis raciais. E aí a relação entre o Papa Pio XI e o Mussolini foi ainda mais deteriorado quando a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial, e aí o Papa condenou a guerra e fez o apelo à paz. O Papa Pio XI morreu em 1939 e não viu o fim da guerra, mas o seu legado se opôs ao fascismo e ao anarquismo. Isso é uma prova para você ver que muitas vezes os papas vão tomar partido, vão ter opiniões pessoais erradas, né? Como muitos alegaram aí do Papa Francisco ter falado que o atual governo é inocente no caso lá que tiveram anos atrás. Então isso pode acontecer não só com o Papa Francisco, mas como aconteceu com Pio XI e aconteceu em outras épocas também da nossa igreja. Por isso que eu trouxe essa história aqui. Quarta e última frase. A tradição não é um ídolo que devemos adorar cegamente. Ela deve ser interpretada à luz da fé e da razão, e deve estar aberta às novas ideias e perspectivas. De quem foi esse trecho? Papa Francisco ou outro Papa? Deixa aí nos comentários. Esta frase, né, esse trecho aí foi dito pelo Papa Pio X em seu discurso para os cardeais e bispos em Roma em 1903, que foi após, né, a sua eleição papal. Por que eu trouxe aqui, né? Pio X, ele é muito citado aí pelos tradicionalistas, ultraconservadores, conservadores, enfim, todas as pessoas que defendem o rito tradicional sempre usam muito o Pio X para falar sobre as questões da tradição. E quando eu me deparei com essa frase, eu falei, meu Deus, mas foi Pio X mesmo? E aí eu fui lendo e realmente foi. E aí eu até peguei uma questão aqui, né, para gente poder refletir junto. Que esse discurso foi uma resposta em desafio, como desafio, né, do que a Igreja Católica enfrentava na época, que era o modernismo e também um movimento intelectual que sempre questionava a autoridade da Igreja e as verdades da fé. E aí o Pio X, ele acreditava, sim, que a Igreja deveria ser capaz de se adaptar ao tempo e às mudanças sociais, mas sem perder suas identidades e as suas verdades fundamentais. Então é isso, né? Existe sim a tradição, mas ela não tem que ser um ídolo. Ela é um valor fundamental que não pode ser mudado. Mas não quer dizer que ela vai entrar naquela, né, como se fosse um cavalo assim cego, entendeu? Enfim, foram só essas 4 frases. Deixa aqui nos comentários e fala quais foram as suas respostas, mas seja honesto. Você achou que todas essas frases eram do Papa Francisco ou você realmente já sabia que era desses papas? Isso é bom para testar o nosso conhecimento e também a nossa visão diante dos papas, porque eu tenho certeza que por eu ter falado do Papa Francisco, muitas pessoas pensaram que algumas frases eram ligadas a ele, por conta do seu teor. Eu vi isso aqui no YouTube, né, num canal meio, não tem nada a ver com a igreja, achei muito interessante, porque ele falava algumas frases e as pessoas entendiam que era de uma outra pessoa, e na realidade era da outra, e as pessoas se surpreendiam. Então, por isso que eu trouxe aqui, porque muitas vezes a gente coloca as pessoas numa caixinha. E tudo que a pessoa falar está dentro dessa caixinha. Quando ela não fala, ela está fora dessa caixinha. Então, eu sempre quero rotular as pessoas. E dentro da igreja, a gente já viu aqui um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre isso, de que dentro da igreja a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em relação aos papas. Porque tem papas que não tem como a gente colocar, esse é progressista, esse é liberal, esse é comunista, esse é fascista. Por quê? Porque eles estão dando uma continuidade no papado, na missão que Jesus deu lá para São Pedro. Então vai ser sempre uma continuidade. Mesmo que existam erros, como aconteceu aí de Pio XI, o Espírito Santo sempre vai guiar a igreja para o caminho de Deus, né? Sempre tem essa abertura. Porque, como é dito lá, né, como Jesus nos fala, as portas do inferno nunca prevalecerão. E aí, você gostou desse vídeo? Tentei deixar ele um pouco mais dinâmico. Se vocês gostaram desse vídeo, depois eu faço uma parte 2. Se vocês quiserem até dar sugestão de frases, podem chamar lá no WhatsApp ou no Telegram. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Participa do grupo e depois me adiciona lá e me manda as frases, tá bom? Porque se você mandar aqui nos comentários, as pessoas vão saber. E nos comentários deixa só a sua resposta e se você se sentiu um pouco enganado quando eu soltei as frases, tá bom? Não esquece de deixar o meu joinha e também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eles são muito importantes. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!